novamente no ar para falarmos da palavra de Deus neste momento. Essa mensagem, desse dia eu coloquei o título, que é: o Senhor é juiz de todas as coisas e dará a cada um segundo as suas obras. Está lá em 1 Coríntios 4, o capítulo e 5, versículo. De sorte que nada julguei antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor. Este é o momento do arrebatamento dos cristãos. A vinda aqui se refere ao arrebatamento e não ao segundo advento. Primeira menção do arrebatamento da igreja. Primeiro, a Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. João 14, capítulo 1 a 3, os versículos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar-vos lugar, como ele foi, né? Preparar-vos lugar. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também. Lá ele está. Um dia desse ele vem nos buscar, né? É o arrebatamento da igreja. 1 Coríntios 15, o capítulo 23, o versículo, e o próximo versículo 51 até o 58. Ordem das ressurreições, cada um, porém, em sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados, porque convém que este corpo corruptível se revista da imortalidade. Quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e este corpo mortal se revista da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 16. O arrebatamento da igreja e dos santos do Antigo Testamento. Lucas 21, o capítulo 34 a 36, os versículos. Promessa do arrebatamento antes da segunda vinda.
1 Tessalonicenses 4, capítulo 13 a 16, o versículo. O arrebatamento da igreja dos santos que ainda esperam por este momento se encontram com Jesus nos ares. A se encontrar aqui, né? Com Jesus nos ares. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçai como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus tornará a trazer, mediante Jesus, os que com ele dormem. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que permanecermos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos que dorme, ou não estrovamos o que dorme. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai um aos outros com estas palavras. Que maravilha, né? O arrebatamento da igreja. Cada um de nós é uma igreja. Lá em Filipenses 3, o capítulo 20 e 21, o versículo. Ser glorificado com Cristo, mas nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo abatido para ser conforme seu corpo glorioso, segundo seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque já o ministério da injustiça opera, somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. Você, eu, a igreja, que somos cada um de nós em Cristo Jesus. Está operando o ministério da injustiça, né? Todo mundo aí o que está acontecendo, né? Então, agora, 3 coisas aqui, que Deus fará. A primeira, trará à luz as coisas ocultas. 1 Coríntios 3:13. A segunda coisa que Deus fará, revelará o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo meu evangelho. Romanos 2:16. Terceira coisa que Deus fará, recompensará cada um. Cada um recebe a sua recompensa. 1 de Coríntios 3, 11 a 15. 2 de Coríntios 5, 10. 2 Coríntios 5, 10. Vamos ver lá que diz assim. Porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver praticado por meio do corpo. Aí está. Também em Mateus 16, 27. Mateus 16, 27, que diz assim: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá cada um segundo as suas obras. Também em Apocalipse 22 e o capítulo 12, o versículo, que diz assim: eis que venho em breve, e meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo sua obra. Aí está, né? O galardão está com Jesus, com Deus, né? Para vir nos entregar.
Esta última afirmação se refere ao reino milenar eterno em que todos os santos terão parte no reinado com Jesus Cristo. Lá em 2 Timóteo 2,12, Apocalipse 1,6. Constituindo-nos reis e sacerdote para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Bem, lá em Apocalipse 5:10, Apocalipse 24:6 os versículos, Apocalipse 22, 4-5 os versículos. Tem mais explicações. Daniel 7:18-27. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todos sempre, de eternidade a eternidade. Agora vamos ver no final aqui, lá em Daniel 7 e o versículo 27, que nos diz assim: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Aí, esse povo, nós pertencemos a esse povo, santo do Altíssimo. Seu reino será um reino eterno, todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aí está, esse reino que é para todos sempre, a eternidade. Quando fala aqui dos santos, nós estaremos juntos com Jesus. Aonde ele estiver, nós também estaremos nesse tempo, nesse milenar, que é um milênio que está por vir, mas nós não vamos passar por tribulação. Já disse em outros vídeos, e estou falando novamente, pode estar ocorrendo tanta situação, mas naquele momento que o negócio apertar, ele vem e nos resgata, o salvo, estaremos para com ele sempre. E o pessoal, que continuará aí nessas guerras, nessas coisas, não confiando em Deus como é necessário, ou não tendo aquela transformação que deveriam ter, crendo como deveriam crer, afirmado como deveriam ficar afirmado em Jesus, que a promessa dele é viva e eficaz. Que Deus ricamente abençoe todos, hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Até o próximo vídeo, sempre querendo Deus.